Nosso irmão Luciano. Aleluias, glória a Deus. Shalom, igreja. Como vocês estão? O culto já começou da maneira que Deus gosta, né? Nós entregamos a verdadeira adoração a Ele nesta noite. E às vezes eu saio de casa falando: Deus, estou indo para fazer o meu melhor. Quer seja adorando, quer seja Ele intercedendo pelo culto. E nesta noite, eu fui incumbido pelo nosso pastor de trazer a mensagem. Essa mensagem, irmãos, ela já estava no meu coração já tem um tempo já. E não é fácil trazer a mensagem do Senhor para essa casa. A maioria aqui já é pessoas que têm um conhecimento grande. Mas eu creio que Deus vai falar com alguém aqui essa noite, amém? Irmãos, sabe quando nós nos sentimos sozinhos, muitas vezes tristes, andamos de cabeça baixa por aí, pensando que às vezes Deus esqueceu da gente? Às vezes estamos caminhando no serviço, na rua, ou na própria casa da gente sentado. Nós pensamos: Deus não fala comigo, Deus não faz, mas não conversa, e não estou vendo nada mudar na minha vida. Mas, irmãos, tudo é no tempo de Deus. Tudo é do jeito que Ele quer e não do jeito que nós queremos. Amém? Abram suas Bíblias comigo no livro de Lucas, capítulo 7. Quem pudesse colocar de pé em reverência à palavra. Amém? Às vezes a correria do dia a dia nosso impede, né, de vermos as maravilhas que Deus derrama em nossas vidas. Livramentos que Deus tem dado, né? Tanta coisa acontece ao nosso redor, às vezes não com a gente, né, mas com pessoas ao nosso lado. Mas às vezes, se nós olharmos atentamente, Deus é perfeito em tudo, nos mínimos detalhes. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus. Amém, glória a Deus. Lucas 7, versículo de número 11. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: No dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Verso 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão a acompanhava. Verso 13. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou, falando assim: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te, em nome de Jesus. Vamos orar mais um pouco? Pai, a tua palavra já foi lida. O Senhor venha, Pai querido, me usar grandemente nesta noite como canal de bênção, para falar com a tua igreja, Pai, que não seja eu, mas sim o teu Espírito Santo, ó Pai querido, me guiando, ó Pai querido, para falar, Pai querido, com o teu povo. Já louvamos, ó Pai querido, já glorificamos, já engrandecemos o teu santo nome. E que nesta noite, Pai querido, o Senhor venha dar sabedoria, Pai querido, aos teus filhos, ó Pai querido, para que eles venham entender aquilo que o Senhor quer dizer, Pai querido. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus.
Amém? Irmãos, palavra do Senhor magnífica, né? Irmãos, essa cidade de Naim não é bem uma cidade, é um vilarejo pequeno, poucos habitantes, que até hoje ela é situada numa província iraniana chamada de Esfahan. Irmãos, lá produzem tapetes, olha, eu não sabia disso, e tapetes finos e caros, que é vendido para o mundo, ou seja, é tapete de gente que tem dinheiro, né? A gente tem que comprar aqui, né? O seu Zé do lado ali, que nós não tem condições, né? Irmãos, a palavra Naim, ela significa aconchego, calma, tranquilidade, lugar de paz. Mas, irmão, sabe o que me chamou a atenção? Quando Jesus saiu de Cafarnaum para chegar até a cidade de Naim, coisa em torno de 50 quilômetros, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos. Olha como Jesus é perfeito, nem tudo que ele faz. Irmãos, imagine você andar 50 quilômetros a pé. Hoje em dia nós temos o conforto de uma sandália, de um tênis acolchoado. Naquele tempo não tinha isso. Era uma sandália dura no pé. Meu pai uma vez me deu uma sandália dessa, não sei nem o que eu fiz com ela. Doía o pé pra caramba. Mas Jesus andava. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus chegou na cidade de Naim, na porta de Naim, ele se encontrou com esse funeral, esse enterro. Só que, irmãos, uma coisa chama atenção, que com Jesus vinha uma multidão, a Bíblia vai nos dizer. Aí eu paro e penso, quem é essa multidão que seguia Jesus? Eu acho que tinha de todo tipo de gente tinha nessa multidão. Curioso. Pessoas que acreditavam no que ele fazia, nos milagres que ele estava fazendo. Porque antes dele ir para Naim, ele estava em Cafarnaum e ele curou uma pessoa que estava à beira da morte. Ele curou um soldado lá. E engraçado, irmãos, que olha para você ver. Jesus, ele estava trazendo alegria. Porque com Jesus é alegria, Jesus é vida. Então, no momento que, por mais que com Jesus tinha pessoas que estavam torcendo para que ele fizesse alguma coisa errada, era Jesus, não ia fazer. A pessoa ia quebrar a cara. Só que no meio desse caminho, Jesus se encontrou na porta com o funeral. E quem estava nesse funeral? Com essa viúva de Naim? A tristeza. Olha para você ver como tem os dois lados da moeda. De um lado, a alegria. Do outro, a tristeza vindo de encontro. E quando a gente vai no velório, creio aqui que muitos já perderam entes queridos. Não tem como você ficar alegre. Por mais que você esteja radiante, quando uma pessoa vem falar alguma coisa para você. Fulano morreu. Você automaticamente, você se compadece com essa pessoa. Você já baixa seu semblante. Você muda de figura. Mas, irmãos, sabe de uma coisa? Jesus vai mudar essa situação. Aonde era tristeza, logo haverá alegria. Sabe? É muito difícil, irmãos. Sabe, você estar alegre todo o tempo não é fácil. Momentos tristes, quem não tem? Momentos de ira, momentos de dor. É nesse momento que nós pensamos, Deus, aonde está você que não me socorreu?
E algo que me chamou a atenção nesse funeral é que a viúva ela ia na frente do enterro. Provavelmente de cabeça baixa, chorando. Irmãos, segundo as leis judaicas daquele tempo, ela era sustentada pelo marido, quando ela tinha. Era viúva. O único sustento dela era o filho. Agora imagina a situação dessa mulher, caminhando, vendo que logo atrás dela vinham pessoas carregando o seu único sustento. Fico imaginando de onde ela tirou forças, o que será que passou na cabeça dela? Estou perdida, não tenho mais o que fazer. O que eu vou fazer da minha vida? Não tenho mais meu marido, perdi o meu filho. Naquele tempo, irmãos, as viúvas, elas tinham que ser ajudadas. Alguém ia ajudar. Se ninguém ajudasse, ela ia ter que pedir, ela ia ter que mendigar na rua, ela ia virar uma pessoa largada as traças aí. Quantas vezes se deparamos com situações assim? Onde muitas das vezes a pessoa vem pedir um pão, um prato de comida, e muitas vezes ignoramos. Muitas das vezes fechamos nossas caras, fechamos os vidros dos nossos carros, não damos a devida importância. Afinal de contas, é um ser humano também, gente. Merece atenção. Hoje em dia, muitos aí pedem, mas não cabe a nós decidir se ele está certo ou se ele está errado. Mas a palavra fala que o que a sua mão direita faz, a outra não precisa ficar sabendo. É Ele, Deus, você faz com a sua consciência tranquila e está tudo certo. Temos que ajudar. Irmãos, no capítulo 13, no verso 13, eu acho tremendo. Se ela ia na frente chorando, provavelmente ela não estava prestando atenção em nada do que estava acontecendo ao redor dela. Ela já sabia que assim que o filho dela entrasse naquela vala, acabou para ela. Então ela não estava percebendo que estava vindo uma grande multidão de encontro. Só que olhem para vocês verem, Jesus, ele viu essa moça, essa viúva, e se compadeceu dela. E se compadeceu da viúva. Mas como que ele sabia que era ela? Às vezes, naquele tempo era comum você contratar pessoas para chorar em velório. Então não tinha como ele saber. Mas olha para vocês verem. Só a título de comparação. Eu já falei isso aqui uma vez. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes, correto? Amém? O cego Bartimeu, o que ele fez? Ele clamou, ele gritou. Essa mulher, ela chorou. 3 situações diferentes e 3 situações que chamaram a atenção de Jesus. Muitas das vezes, se quisermos sentir a presença dele, temos que chamar ele para perto. Não tem como eu tocar nas vestes do Senhor se ele estiver longe de mim. Muitas das vezes temos que clamar. Como eu vou clamar se eu estou quieto, se eu não abro minha boca para nada, se eu não amo para dar um glória, se eu não falo nada? Não tem como. E muitas das vezes, eu simplesmente preciso só chorar. Olha só que interessante. Muitas das vezes eu não vou precisar abrir minha boca para falar nada. A minha lágrima vai ser suficiente para Deus entrar com providência na minha vida. Mas e o que estamos fazendo para movimentar isso daí, movimentar o reino?
Choramos? Não. Tocamos? Não, porque estamos longe da presença do Senhor. Clamamos? Também não, porque de boca fechada vai clamar que jeito? Jesus nem ouve a gente. Mas essa viúva não, ela estava chorando. E olha que, nossa, eu fiquei assim, quando eu vi essa palavra, até falei para o pastor agora há pouco ali. Quando Jesus toca nela e fala assim, não chores. Irmão, sabe aquele não chores que vem com confiança? Que vem assim, sabe, com a segurança que só o Senhor pode nos dar? Só que daí, irmãos, olha só que engraçado. O povo que estava chorando com a viúva deve ter isso. Isso é coisa de falar no velório, no enterro. Não chores. Pô, é a filha dela que ela acabou de perder. Pô. Eu vou falar, não chores? Quem que esse cara pensa que é? Não dá. Tá, tem alguma coisa que não está batendo aí na conversa. Mas ele falou com uma confiança tão grande. Não chores. Talvez tivesse uma continuidade, uma continuação nessa frase. Ele poderia estar falando, não chores, eu sou contigo. Eu estou aqui, eu vim aqui para resolver o seu problema. Porque a Bíblia vai nos dizer, Romanos 12, 15, alegrai com os que se alegram, chorar com os que choram. Enquanto Jesus estava com a turma dele, na alegria, ótimo. Porém, ele viu uma pessoa precisando dele. Precisando do teu amparo, do teu ombro amigo. Muitas vezes, irmãos, pessoas precisam de nossa ajuda, precisam apenas de um ombro amigo para chorar. Muitas das vezes precisam apenas de um conselho. Ou só que você escute o que ela está falando. Você não precisa falar nada. Mas muitas vezes negamos isso aí. Muitas das vezes, irmãos, negligenciamos isso aí. Eu acho tremendo, sabe? Jesus falando, não chores, eu acho, uau. Deve ter sido muito louco, cara. Jesus falar, não chores no momento desse. Eu fico imaginando a cena, gente. Eu gosto de viajar um pouquinho, sabe? Enquanto eu estou lendo, eu gosto de... Caramba, não chores, como assim, gente? Peraí, tem coisa errada aí. Mas ele fala, não chores, e saiu, assim. E foi. Passou por ela, assim. Aí, começa a complicar um pouco, sabe? Ele se aproximou e tocou no esquife. Esquife é um caixão daquele tempo, caixão de madeira ou uma maca, dependendo das condições do povo daquela época, poderia ser uma maca, onde pessoas carregavam o morto. Essa cidade, irmãos, ela não tinha um cemitério propriamente dito, o cemitério era fora da cidade, por isso que eles tinham que passar por essa porta, porque o vilarejo era para lá da porta. Agora imagina a situação, quem vinha com Jesus, viu ele passando pela viúva falando, não chores, a turma, ele vai fazer alguma coisa, tocou no esquife. Gente, no livro de Números 19:11, vai nos dizer assim, aquele que tocar em uma pessoa morta, imundo ou impuro será. Irmãos, no meio daquele povo que estava com Jesus, devia ter alguém que estava esperando o momento exato para descer o pau nele. Mas nós estamos falando de Zé Ninguém, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando daquele que tem o poder de dar a vida. Só que olha para você ver, peraí, se ele tocou, ele está impuro. Mas pela palavra que foi lida, ele disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que aconteceu com o jovem? Basta uma palavra de Jesus para
que sejamos salvos, para que sejamos libertos, para que levantemos e continuemos a caminhada, que não é fácil, irmãos, a caminhada é pesada, não vou mentir para vocês, mas com Jesus, tudo vai ficando mais leve, porque estamos caminhando pelo lado certo. E a partir dessa hora que ele falou isso, o jovem levantou do esquife e começou a falar. Gente, eu não sei vocês, mas eu não sei se eu estou preparado não, sabe? Para ver um negócio desse aí, eu acho que ou eu vou desmaiar, ou eu vou falar, será, meu? Vou, não estou com essa coragem toda. Mas deveria ter sido lindo a cena. O jovem levantando e começou a conversar. Eu acho que ele ficou, o que aconteceu? Eu estava vivo até pouco tempo, agora estou cheio de faixa, todo empachado, carregado por um monte de homem que eu não conheço. E todos começaram a glorificar, e todos começaram a exaltar o nome do Senhor. Então, aonde tinha tristeza, virou alegria. Ou seja, começou todo mundo a ficar alegre. Porque com Jesus não há tristeza, gente. Com Jesus é tudo uma maravilha. Irmãos, a cultura lá judaica, eu acho que passou um filme na cabeça dessa viúva. Sabe, o que eu vou fazer e agora? O que será de mim? Só que ela esqueceu que há um Deus que tudo pode. Pois Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer, lá no livro de João, acho que é João 14, isso. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se Ele é a vida, a morte com Ele não tem vez, pois Ele venceu a morte. Irmãos, na Bíblia, segundo eu observei, teve ressuscitações antes, com Eliseu, com Elias, mas de Jesus, essa foi a primeira. Ele tinha curado um homem que estava quase morto, não estava morto. Você viu? Ele começou com pouco, foi subindo de nível. Jesus quer a gente assim também. Ele não quer ver a gente estagnado numa posição só. Ele quer que nós evoluímos. Que nós, cada dia que passa, estejamos mais crentes, mais cheios do Teu Espírito Santo. Vou falar para vocês, é fácil? Não. Não é. Passamos por provas, por lutas, por tribulações. Mas a palavra do Senhor também vai dizer, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu venci, você está comigo no caminho que está indo para o lado da alegria, você vai vencer também. Basta termos um pouquinho de ânimo. Basta um pouquinho de ânimo. Irmãos, podemos tirar algumas lições dessas passagens. Eu até anotei aqui. Primeira, compaixão e solidariedade. Devemos ser assim, com os que sofrem. Sabe aquele irmão, só de você olhar, irmão, vou orar por você. Eu não posso te ajudar financeiramente, mas está aqui, conta comigo porque deve, vamos sair dessa situação junto. Vamos orar, vamos entrar num jejum, num propósito, mas vamos sair dessa junto. Isso é compaixão.
não é você virar as costas por mão. Esperança. Irmãos, eu não sei se essa viúva tinha já, ou ela já tinha perdido as expectativas quanto a o filho dela sair dessa. Talvez por ela estar triste, olhando para baixo. Se ela estava olhando para baixo, aí eu vejo uma falha dela. Como vamos ver Jesus olhando para baixo? Como vamos saber aonde caminharmos se estamos olhando para baixo? Temos que manter um foco. Nosso foco é Cristo. Não tem como, irmãos. Mas aqui eu falo para vocês, nós temos que crer até o último minuto. Mas crer que Jesus, Ele está chegando com a providência, Jesus vai vir com o teu consolo, mas na medida certa, na hora que Ele quiser, não na hora que eu quero. Às vezes vamos ficar bravos, vamos ficar irritados, mas esperei tanto tempo para isso? Calma, o tempo é de Deus. Às vezes Deus vai testando a gente, vai trabalhar no nosso emocional, no nosso físico, para ver até onde a gente merece receber o que Ele tem para nos dar. Se você ainda não recebeu, reflita um pouco. Veja o que está de errado, onde você está falhando, onde você está errando, se o teu foco realmente está em Cristo, ou se a sua esperança já não dá mais. Amém? Vocês estão muito sérios. Apesar do meu óculos deixar vocês tudo embaçado, estou enxergando vocês não. Só quem está aqui na frente. Lá para o fundo, o pastor mesmo, não sei se ele está dando risada. Amém. Irmãos, e o último? Confiança. Vou usar um exemplo bobo aqui que eu vi. Quem aqui já passeou, já andou de trem ou metrô? Já andou de Uber ou táxi? Para os mais antigos é táxi, né? Fala, né? Agora é Uber, né? Mais chique, né? 99. Esse eu não conheço, tá vendo? Esses jovens de hoje em dia, eu nem sabia o que é isso, 99, gente. Estava me xingando. Quem aqui já andou de barco ou navio, cruzeiro, aquelas coisas mais lindas? Vou contar um fato para vocês. Certa vez eu fui na praia e eu quis andar de barco. Curiosão, né? Irmãos, mas eu tenho medo de água, que é tremendo. Vamos no barquinho, conhecer uma ilha que tem lá. Sabe aquela ilha que você enxerga desse tamanho assim? Ó? Eu quero ir lá, vamos. O cara me deu um colete que era para 250 quilos. Não pensa tudo isso, gente. Falou, não, esse é o melhor colete que eu tenho, vamos comigo que isso não vai dar nada. Falei, moço, você não está entendendo, eu sou igual um machado sem cabo. Esse colete, se eu tiver que afundar, eu vou afundar com colete e tudo. Eu segurei na lateral do barco, que minha mão não queria abrir depois de dor, de tanto que eu segurei. E o barquinho, e a água entrando para dentro. Eu falei, misericórdia, esse negócio vai afundar, gente. Mas Deus é maravilhoso, não afundou não. Estou aqui, estou vivo. Né? Da outra vez que eu fui, não quis mais de barco não. Paguei mais caro, não fui de barco não. Falei, sai fora, andar nesse teco, nada. Nada contra quem vai andar de barco, né? Mas, irmãos, o que eu quero dizer com isso, essas ilustrações, você deposita a sua confiança em quem está dirigindo lá o trem, quem está pilotando o 99, como o nosso irmão disse, navio. Mas você conhece a vida da pessoa que está pilotando aquilo ali? Você sabe se ele acordou de manhã, ele orou, ou ele brigou com a mulher, ou ele brigou com o filho, ou ele deu uma topada no pé da cadeira? Você não sabe da vida dele. Mas você confia que ele vai te levar e vai te trazer de volta. Por que é que confiamos em pessoas
que nem sabemos quem é e deixamos de confiar em Cristo, que nós todas as quartas-feiras, todos os domingos estamos aqui falando dele. Falando que é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que restaura, e mesmo assim não confiamos nele. Por quê? Alguém sabe responder o porquê? Eu não achei resposta para isso. Temos que mudar as nossas escolhas. Ou confiamos plenamente no que Jesus tem para nossas vidas, deixamos Ele dirigir, pilotar o nosso caminho, ser o nosso caminho, ou vamos continuar quebrando a cara por aí, ou vamos continuar nos entregando a pessoas que nem conhecemos, só porque se diz nosso amigo. Não, pode confiar que aqui é 5 estrelas, vamos, estamos juntos, e ó, a roda está saindo, não, mas está tudo certo, vamos lá. Vamos confiar mais no Senhor. Vamos entregar nossa vida a Ele, porque dele, por Ele, são todas as coisas. Amém? Eu quero orar por vocês. Senhor,